Capítulo 23. Orientação espetacular. Em Atos 26, versículo 19, está escrito: pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Deus orienta hoje exatamente como orientava os primeiros cristãos. Sua palavra opera agora conforme operava então. Não se alterou. O Espírito de Deus não foi mudado. Deus é imutável. Cometemos um engano ao pensarmos que os primeiros cristãos não tinham uma igreja naquele tempo, ao passo que nós temos outra hoje. Estamos na mesma era deles, a era da igreja. Estamos na mesma igreja, temos o mesmo Espírito Santo. Isso nos parece, porém, que eles tinham uma porção maior, a qual não possuímos, mas não é assim. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ainda há filhos de Deus hoje, e o Espírito de Deus ainda os está guiando. Sendo assim, olhamos em Atos dos Apóstolos e em outras partes da Bíblia para ver como eles os guiava. Às vezes, algumas pessoas recebiam orientação mediante uma visão. Outras recebiam orientação de um anjo que aparecia e lhes dizia o que fazer. Tais fenômenos, no entanto, não acontecia todos os dias na vida dessas pessoas. Para a maioria delas, ocorria uma ou duas vezes durante a vida inteira. Não são, portanto, maneiras comuns de Deus orientar-nos. Ficamos com a impressão de que quase todos os dias um anjo aparecia a alguém e lhe contava alguma coisa. Não é assim? Frequentemente, enquanto Deus está procurando testificar com o nosso espírito, procurando guiar-nos no caminho conforme Ele disse na sua palavra que Ele faria, nós não o escutamos, porque queremos outra coisa, tal qual uma visão ou um anjo. Não temos o direito de buscar uma visão. Não temos o direito de pedir um anjo. Não há passagens bíblicas as quais dizem que assim devemos fazer. Temos sim o direito de reivindicar aquilo que a Bíblia promete. Se Deus quer enviar um anjo, é maravilhoso. Se Ele quer dar uma visão, é maravilhoso. Como um jovem ministro fazia a mesma coisa que a maioria dos cristãos tem feito na sua fase infantil do cristianismo. Ouvia as pessoas falando a respeito das visões e dos anjos e orava para que algo acontecesse comigo, e nunca aconteceu. Depois fiquei espiritualmente maduro, até nunca esperar que assim acontecesse. Não orava para aquilo acontecer, não esperava. Mas lá nos idos de 1949, estava orando certo dia na igreja, na última que pastorei, e tinha permanecido na igreja para esperar Deus, porque tinha um testemunho no meu espírito que assim deveria fazer. Então o Espírito Santo, não, o meu espírito falou para mim. Antes de eu lhe dizer o que ele falou, veja juntamente comigo essa passagem das Escrituras e perceba como Pedro teve uma visão e depois foi guiado pela voz do Espírito de Deus. Em Atos, capítulo 10, versículo 9 ao 11, está escrito: e no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. Deus mostrou a Pedro, mediante uma visão, que ele deveria levar os gentios para a fé. Agora pularemos para o versículo 19. Versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais,
entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Foram ao todo 3 homens da resistência de Cornélio, depois de Pedro ter ido para lá e pregado àqueles gentios. Foi chamado para prestar contas em Jerusalém, e no capítulo 11 de Atos, Pedro está explicando o caso. Em Atos, capítulo 11, versículo 11 ao 12, está escrito: E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também esses 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. O Espírito Santo falou a Pedro. É possível que Pedro tenha olhado em derredor para ver quem disse aquilo. Não sei, mas ele sabia que o Espírito lhe dissera que fosse. O Espírito falou para mim enquanto eu esperava na minha igreja. O Espírito disse: vou levá-lo adiante nas revelações e visões. Imediatamente, revelações, em harmonia com a palavra. Não estou falando a respeito de alguma coisa que esteja fora de harmonia com a Bíblia. Começaram a chegar. Depois, em 1950, as visões começaram a surgir. Em 8 ocasiões, o próprio Jesus apareceu a mim e conversou comigo. Houve, além disso, outras visões.